Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa revisão do conteúdo de educação digital, conteúdos esses que foram trabalhados no primeiro trimestre na Escola Estadual Francisco Campos, de Dores de Indaiá, pelo professor Matheus. Lembrando que esse conteúdo foi trabalhado em sala, né? todo o material que a gente verá aqui foi trabalhado nas aulas de educação digital e é mais um motivo, mais um reforço para vocês apreenderem melhor o conteúdo. Bom, aqui nós temos a organização dessa aula, né? São os conceitos que nós estudamos. São os conceitos de sermos essencialmente sociais, produtos do meio, estudamos sobre cultura digital, posicionamento crítico, uso das nossas plataformas de socialização, uso desconhecido dos nossos dados e a obsolescência programada, que foi o último material estudado. Bom, somos seres essencialmente sociais. Levi-Strauss diz: cada um de nós é uma espécie de encruzilhada onde acontecem coisas, ou seja, por nós e a partir de nós, né, passam muitas coisas, acontecem muitas coisas e a partir disso os desdobramentos das nossas vidas também acontecem. Eles são consequência, né? Neste caso, o fato de sermos essencialmente sociais, por exemplo, que a gente fica super ansioso quando alguém diz: tem uma coisa para te contar. O nosso mecanismo da curiosidade já quer logo saber e somos essencialmente sociais nesse momento. É onde a gente exercita essa nossa essência. A gente quer logo saber o que está acontecendo, a gente mal pode esperar para ficar sabendo. E ser sociável faz parte da nossa essência. O que isso significa? Significa que não é possível que nós, naquela encruzilhada lá da nossa vida, fiquemos sozinhos. Sempre passará alguém, sempre haverá uma interação com alguém, né? E essa interação é importante, essa interação é um exercício diário, né? E quando eu exercito a minha sociabilidade? Eu posso até me achar antissocial, não querer conversar com ninguém, colocar um capuz durante o horário de aula ou andar de cabeça baixa na rua. Mas, em medida maior ou menor, eu sou obrigado a socializar. Eu tenho essa necessidade, eu tenho como modo de sobrevivência essa socialização. Se eu preciso comprar alguma coisa, mesmo que eu faça uma interação mínima, né, a sociabilidade ela é exercitada. E nas redes? Como que eu exercito? Na verdade, existem N maneiras, né, inúmeras maneiras de se socializar e não tem uma regra, pois eu posso manter contato direto com amigos, sejam eles amigos da minha cidade ou de outras cidades, com familiares, enfim. Posso participar de fóruns que falam de cantores e músicas que eu gosto. E a gente tem necessidade, tamanho, né, como tem um exemplo ao lado aí, quando eu faço um post enigmático no sentido: Deus, a tua mão poderosa me guardou hoje, serei eternamente grato. Né? Eu não preciso exatamente fazer um post para falar com Deus, mas quando eu quero que as pessoas tenham curiosidade, né, queiram saber o que eu, qual foi a graça alcançada, né, que eu quero me manifestar, a minha carência social, eu lanço uma frase enigmática para as pessoas me perguntarem: e aí, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que ótimo, me conta, vamos falar sobre isso, né? Eu desperto a curiosidade. É a mesma história da questão da fofoca. Então nas redes, eu exercito essa sociabilidade muito. Na verdade, né, as redes, elas fazem conexões. Né? Elas são uma expressão bem objetiva, né? Algo bem que representa bem essa nossa necessidade de sermos sociais. E é possível não ser sociável? É possível ou não? Se tem alguém que conseguiu viver e morrer sem ter contato com ninguém, e nós tomamos nota disso, essa pessoa precisou interagir com seu semelhante. Então, na sociedade ocidental, né, enfim, na sociedade, diria, do século XXI, não, nós temos que ser sociáveis, nós temos que ser sociáveis. Não temos outra opção, não tem como se esconder. Afinal de contas, nós não somos autossuficientes. E isso já é uma coisa que nos obriga
a sermos sociais. E também somos produto do meio, né? A Evangelista Batista e Veríssimo 2016 dizem que, mesmo que eu cortei o homem e coloquei ser humano, mesmo que o ser humano tenha uma aparência individual e particular, pertence a uma coletividade e, apesar das diferenças individuais, existe uma unidade do grupo, ela é universal. Então, nós somos ao mesmo tempo ímpares, mas também somos pares. Nós somos pares quando somos comparados em grupos mais semelhantes, mas também somos ímpares quando olhamos mais de perto as nossas individualidades. Né? Neste caso, um exemplo legal é a das culturas que a gente carrega. Né? Aqui nós temos uma tirinha onde uma bolinha de São Paulo fala: olha, isso é um pacote de bolachas, ok? Aí a bolinha de Minas diz: sim. Então vamos lá. Me diga o que é isso, fala a bolinha de São Paulo. Aí a bolinha de Minas pensa, a bolinha de São Paulo espera, aí a bolinha de Minas diz: um trem, uai. Pra gente, mineiro, faz muito sentido essa resposta que a bolinha de Minas dá. Mas para quem não é de Minas, não faz tanto sentido. Por quê? No meio em que a gente vive, dizer um trem e dizer o ar em vários significados, essas duas palavras, faz parte do nosso cotidiano. Para outros estados, talvez não faça tanto sentido, ou não faça sentido nenhum. Então, nós mineiros, querendo ou não, convivemos e aprendemos a usar esses dois termos, que para a gente tem um amplo significado, mas nem sempre tem significado para quem não está aqui ou não conhece a cultura de Minas Gerais. Bom, ser produto do meio significa que o comportamento, valores, personalidades e escolhas de um indivíduo são moldados pelo ambiente social, cultural, físico em que vive. Ou seja, onde nós estamos, onde nós vivemos, é o que vai nos dizer e nos moldar, é o que vai nos instruir para o nosso modo de ser e pensar. Só que isso pode extrapolar também o ambiente físico em que a gente vive. E é alimentado pelas nossas tradições, pelos nossos hábitos, por exemplo, tomar café da manhã e beber café. A bebida café no café da manhã. Parece meio óbvio, mas nem para todo mundo é óbvio desse jeito. Os costumes familiares, esses são muito fortes. Que na casa que a gente nasce, é criado, a gente é alimentado por esses costumes. As religiões criam essas, também nos dão, nos moldam nos nossos hábitos. Nesses hábitos podem ser regionais, nacionais e também na internet, por que não? Então, se eu tenho acesso à internet, quando eu digo lá atrás, moldados pelo ambiente social ou ambiente físico, aqui depois eu já falo da questão de sermos moldados pela internet, porque via internet, através dos equipamentos que eu navego na internet, eu posso ter acesso a outras culturas. Eu posso tomar nota, eu posso ver um modelo de roupa, um corte de cabelo, um tipo de comida diferente que não faz parte da minha tradição. Então, o ser produto do meio, esse meio, quando nós pensamos no ambiente digital, ele é um pouco, ou melhor, ele é muito maior do que o nosso ambiente físico. Porque no ambiente digital nós temos cultura, nós temos socialização, nós temos já algumas tradições que acontecem, enfim. Então, quando a gente pensar no meio, não é mais só o meio que a gente vive, também é o meio que a gente navega. Um exemplo, eu dei um exemplo nas aulas, eu acredito na maioria delas, que é a festa do Rosário. Esse aqui é uma foto da praça principal, quando chegam as guardas. E nesse meio tem gente que está envolvida diretamente, pessoal que dança, pessoal que organiza o evento, as pessoas que vêm ou estão em Dores ou são de Dores e vão para esse local para vivenciar esse momento. E também temos algumas casas em volta, mas nós não temos certeza se essas pessoas estão diretamente participando da festa ou se gostariam simplesmente de assistir sua novela no horário que está passando a procissão, ou que estão chegando as guardas, temos fogos, temos música, danças, Mas, ao estar em Dores de Indaiá, no momento da festa do Rosário, nós somos diretamente atravessados pela festa do Rosário. Nós temos ruas interditadas, nós temos um grande número de visitantes, temos casas com alimentação gratuita,
enfim, vendedores ambulantes que vendem muito mais que em outros momentos. Enfim, são muitos fatores que atravessam. E querendo eu ou não, se estou em dores e vou sair da minha casa, né, ou às vezes nem preciso sair da minha casa, como por exemplo os vizinhos aí da igreja, esse evento faz parte de mim e molda quem sou eu. Nesses dias eu preciso tomar a minha atitude. Se eu quero participar ou não, eu preciso tomar a minha atitude, porque esse meio, esse evento, ele faz parte de mim. Também nós falamos sobre cultura digital. Levi Strauss diz que cultura tem sido definido como um conjunto complexo de códigos que asseguram a ação coletiva de um grupo. Então, é um conjunto de práticas que são vivenciadas em grupos, né? E, e a gente não pode também chamar de culturas. Por quê? Vai além de uma cultura só, porque não tem uma cultura única. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o Brasil, né? Eu trouxe uma imagem de um mapa do Brasil aí, e nesses mapas tem figurinhas que representam detalhes culturais de cada região. São exclusivos dessa região? Não. Mas nessas regiões tem essas características. Um exemplo, a literatura de cordel é muito famosa na região Nordeste, mas não é uma exclusividade da região Nordeste. Ela já veio para o Sudeste, talvez trazidas por imigrantes, por migrantes, e esteve na novela, na principal rede de TV do país, enfim. Está em livros, está em ilustrações, só para citar um exemplo. Cita na região norte temos a pescaria. Se pesca onde tem água, né? Mas a região norte ela é caracterizada pela pescaria porque os maiores rios, né, e um dos maiores do planeta estão lá. Então a pesca faz parte da vida diária. Então logo a gente pode chamar de culturas, né? Muito mais que uma cultura. Não existe uma cultura única. E as esferas culturais que reconhecemos ou não no nosso cotidiano, por exemplo, na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, elas variam de acordo com o que eu consigo observar. De certa maneira, dentro de dois de Indaiá, por exemplo, é possível ver as diferenças culturais de um bairro para o outro, né? Ou as diferenças culturais da escola Francisco Campos ou da outra escola de ensino médio que tem em dois de Indaiá. Então, as culturas, né, as diferenças culturais, elas são um espiral de variedades e a partir desse espiral, né, a cada ponto que eu olho eu consigo vivenciar ou identificar melhor qual que é as pequenas diferenças, porque quando eu olho entre bairros de Dois Indaiá eu consigo notar algumas diferenças, principalmente para mim que não moro em Dois Indaiá. Mas se você mora, dificilmente você vai conseguir ver muitas coisas, porque você está inserido também na cultura de Dois Indaiá. As diferenças culturais dos bairros fazem parte, né, da cultura da cidade de Dois Indaiá, né, e também faz parte da cultura mineira e da cultura brasileira. E na cultura, como em outros aspectos, a gente não tem uma cultura melhor ou pior. Né? É só um ponto de vista. E esse ponto de vista é relativo. Eu posso gostar mais de um ou mais de outro. Por exemplo, como comer peixe cru. Eu posso ir num restaurante muito chique de sushi e pedir meu sashimi de salmão, como está nesse caso, ou simplesmente morder um peixe, como tem a figura do lado. Os dois estão comendo peixe cru. Mas pode ser que na cultura de direito faz muito mais sentido comer o peixe daquele jeito. Então, talvez para nós, que não estamos muito acostumados em comer um peixe vivo desse jeito, não faça sentido. Mas para muitos, não faz sentido nenhum comer peixe cru. Que o peixe tem que ser frito, cozido ou assado. Então, a cultura, ela olha, né, como eu olho para a cultura e a cultura nos olha, depende de onde e de quem. Né? Então, por isso que é uma avaliação relativa quando eu acho que uma cultura é melhor do que a outra, ou uma é pior do que a outra. A cultura digital ela é instigada pelo ambiente digital, mas ela é alimentada e vivenciada também fora deste ambiente. Por quê? Como eu havia dito no caso de sermos produtos do meio, a cultura digital ela está presente em um equipamento, né, são coisas que navegamos na internet, mas a gente toma posse daquilo, trazemos para a nossa existência, para a nossa vida, aquilo que a gente consegue assistir ou navegar, que a gente consegue interagir nas nossas redes,
no ambiente da internet. Por exemplo, filmes coreanos, mangás, né, que são as histórias em quadrinhos japonesas, é, vestimentas, principalmente ligado à cultura dos Estados Unidos, porque a gente é bombardeado por filmes e músicas dos Estados Unidos. A gente tende a se apropriar disso, trazer para nós. Então, em Dois do Indaiá, nós temos a representação também de culturas externas, como o caso do sushi citado anteriormente. Né? Não é de Dois do Indaiá, não é de Quartel Geral. Isso veio para o Brasil e nós apropriamos, e boa parte do mundo come sushi daquele mesmo padrão. Né? Então, a partir disso, né, tem aquela frase: se eu vejo, logo eu vivo. Né? Mas eu tenho o mundo na palma das minhas mãos. Porque se eu tenho um equipamento e tenho acesso à internet, eu consigo, com um pouquinho só de esforço, navegar por várias culturas, né, e vivenciar relações dentro, né, do meu smartphone, por exemplo. Né? Ele é uma janela da qual eu olho o mundo inteiro. Eu posso olhar o mundo inteiro e conhecer as culturas né, do mundo inteiro. Né? E aí, isso é encurtado. A distância é muito menor dentro da internet. Por quê? Como eu disse lá atrás, um exemplo da Festa do Rosário, que é um evento cultural de Dois do Indaiá. Para eu vivenciar aquele evento, eu tenho que esperar chegar o mês de agosto. Né? Para eu estar lá naquela festa, comendo aquelas comidas, ouvindo aquelas músicas, assistindo as apresentações, participando das celebrações, eu tenho que estar em Dois do Indaiá. Mas eu posso acessar a internet e pesquisar alguma apresentação da festa de Dois do Indaiá de 2006, de 20 anos atrás, onde a maioria de vocês não era nem nascido. Né? Então, isso encurta as distâncias e também acelera as informações. Quando eu tenho uma dúvida ou eu vejo algo, né, que eu não sei exatamente do que se trata, eu posso simplesmente tirar uma foto e jogar para uma inteligência artificial, por exemplo, e já me apropriar daquela informação, daquele conceito. Eu não preciso mais achar alguém que conheça, eu não preciso mais entrar numa biblioteca e abrir todos os livros procurando algo semelhante, uma explicação parecida com aquilo. Um exemplo são na área da botânica. Existem vários manuais de botânica, mas se eu tiro uma foto de uma planta que eu não conheço e mando para alguma inteligência artificial ou para alguma página de pesquisa de botânica ou mesmo para o Google Lens, que fazem buscas, né, das imagens, eu vou ter uma informação. Eu não preciso mais abrir todo o manual de botânica e ficar procurando aquelas folhas as quais eu tirei foto. Então, acelera a informação. A cultura digital, ela me faz ter acesso muito mais fácil e muito mais rápido. Né? A gente não tem, na verdade, uma dimensão exata do quão rápido e perto estão essas informações. Porque é muita coisa, a gente não consegue filtrar tudo. Mas a gente está vivendo, né? Então logo faz parte também da nossa cultura. Não só mais a cultura local, aquelas práticas, né, vivenciadas em grupos. Né? Hoje a cultura já está um pouco mais ampla. Eu posso vivenciar práticas culturais com pessoas de vários países diferentes ao mesmo tempo, em tempo real. Um exemplo de cultura digital é o web namoro. Por quê? Diferente do que a gente vê ao vivo, né, a cultura digital ela passa pela nossa janela, que é o smartphone. E a gente não consegue ter um filtro. Né? Eu não consigo chegar na barraquinha de espetinho da Festa do Rosário, voltando ao mesmo exemplo, pedir um espetinho e comer e falar: olha, essa carne não é de boi, é de porco. Não, esse aqui é medalhão de frango. Na internet as coisas ainda são um pouco obscuras. Eu posso estar achando que estou conversando com alguém e não estou conversando com quem eu estou achando. Essa imagem é um meme da internet, mas como no material que a gente estudou em sala, na matéria da BBC que eu trouxe para a sala, a gente viu que esses tipos de relações um pouco distantes, elas podem ter consequências não muito boas, né? Como aconteceu com o Ivan na matéria da BBC que eu trouxe. Mas também pode acontecer de dar certo e ser real e serem duas pessoas se encontrando e que vão viver felizes para sempre. Mas a gente não tem controle, é muito bom ter cuidado com isso. E aí é onde entra o nosso posicionamento crítico. Porque até agora a gente viu elementos dos quais nós somos
construídos ou constituídos e os quais nós vivenciamos. Só que agora, o posicionamento crítico ele parte de nós. Né? Então, o posicionamento crítico é a capacidade de analisar, avaliar e questionar informações de forma lógica e fundamentada, indo além de simples aceitação de fatos ou opiniões. Né? E não é exatamente falar bem ou mal sobre algo, afinal também os conceitos de bem e mal são relativos a partir de quem está avaliando. Mas o posicionamento crítico também não é simplesmente falar, né? Ele pode ser demonstrado de outras maneiras. A maneira que eu me visto, como eu corto meu cabelo, pode ser também de como eu falo sobre as coisas, né? Como eu me comporto. Então o posicionamento crítico ele pode ser expressado de várias maneiras. E principalmente ele deve ser usado e abusado no sentido das redes. Quando nós estamos colhendo informações, como no caso do nosso relacionamento digital aqui do exemplo que eu trouxe. Né? Então eu preciso pensar, analisar, comparar quando possível, né? Quando eu recebo uma fake news, por exemplo, que é um conteúdo que a gente ainda vai estudar, mas eu tenho como checar a veracidade, a verdade, se é mentira ou não, aquilo lá. Antes de eu distribuir, antes de eu tomar aquilo como verdade. E também, o posicionamento crítico ele tem a ver com as coisas como eu vou me colocar nas redes. Né? O que tipo de conteúdo que eu posto, que tipo de conteúdo que eu curto, que tipo de conteúdos que eu não curto, né? Como eu me manifesto a partir desses conteúdos. E aí chegamos nas nossas redes sociais. E rede social é um conceito um pouco amplo. Né? O que a gente chama de redes sociais é uma parcela do que na verdade é o todo das redes sociais. Né? Porque nem utopia nem distopia, ou seja, não é uma coisa que inatingível, inalcançável, mas também não é uma coisa totalmente sem controle. Né? A internet ela é a expressão de nós mesmos, através de um código de comunicação específico, ou seja, é dentro de um equipamento que nós nos manifestamos, que nós nos comunicamos, né? E que a gente deve compreender se quisermos mudar a nossa realidade. Ou seja, voltando à questão do posicionamento crítico, na internet, né, não tem muito controle. Na verdade, o controle é muito pouco. Existem controles específicos para determinados pontos, mas de maneira geral, né, a internet é um ambiente sem lei, é uma terra sem lei. E existem meios para você tornar essa internet uma terra sem lei. Né, e muitas pessoas fazem isso. E muitos crimes acontecem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né, porque o fato de não haver um controle, um filtro, né, nós precisamos nos apoiar no nosso posicionamento crítico para a gente não ultrapassar a linha do que seria aceitável socialmente, do que seria plausível, né? Do que seria bem visto ou enfim, entre aspas, o certo a ser feito. Essa informação é de Castos. E a gente confunde muitas vezes a, as nossas redes sociais, né? As nossas plataformas digitais de comunicação com rede social no geral, mas não deixam de ser redes sociais. Né? Quando a gente falou na aula, eu escolhi 4 das mais populares, não coloquei o Facebook, mas eu escolhi esses. Mesmo assim, a gente tem 2 que são da mesma empresa do Facebook. E elas hoje substituem muito a nossa relação pessoal com outras pessoas, inclusive com pessoas muito próximas. Às vezes a gente prefere mandar uma mensagem do que encontrar a pessoa pessoalmente. Né? Porém, essas redes elas têm papéis similares. Né? Muitas, ou todas no caso, passam vídeos. Você consegue se comunicar, que não seja diretamente ou indiretamente, você consegue deixar mensagens, interagir com outras pessoas. É uma fonte de pesquisa de conteúdos, principalmente YouTube, Instagram e TikTok. Um pouco menos do que o WhatsApp, que tem mudado um pouco também para não ficar para trás, para fazer parte também dessa
amplitude de possibilidades, né, como as outras permitem, né? E elas são encurtadoras de distância, né? Como eu tinha dito antes, nessas plataformas eu consigo conversar em tempo real com pessoas que estão do outro lado do mundo, literalmente, né? Eu consigo ter informações, eu consigo tirar dúvidas, acessar uma música que foi lançada neste exato momento em qualquer parte do planeta, que seja lançado no YouTube, por exemplo. Uma vez lá postada, eu consigo acessar ela, né? E isso em alta velocidade. Por quê? Essas plataformas, elas existem e são tão atrativas porque a gente é, consegue acessá-las e tem uma resposta satisfatória e muito rápida. Né? Se eu precisasse de, como se fosse na época das cartas, que já não é da geração de vocês, enviar uma carta e esperar 20 dias para a pessoa receber, ler, responder e eu recebo daí 20 dias. Ou uma carta internacional que dura, sei lá, 2, 3 meses para ir e voltar. Né? Agora não tem esse problema. Né? Os processos são muito mais acelerados, seja de interação, seja de dúvida, seja de acesso cultural. Né? E nessas plataformas nós temos um descontrole. Existem filtros, existem normas, né, que podem ser ultrapassadas, que não podem ser ultrapassadas, né, não podem ser quebradas, mas tem muitas outras que não têm nenhum controle. Né, ainda o que gera muita dúvida, muito debate sobre como deve ser feito isso. Porque nessas redes propagam-se muitas formas de crime, racismo, homofobia, machismo, né, etarismo, enfim. Essas redes elas têm essa característica, né, de certa maneira ou de maneira velada, fingindo que não está vendo o que está acontecendo, essas coisas acontecem e são propagadas. Né? Então isso deve ser muito ter um olhar, nós usuários devemos ter um olhar muito cuidadoso e usar o nosso posicionamento crítico. Termos noção das consequências daquilo que a gente está envolvendo. Seja uma coisa mais leve, uma coisa mais pesada, a gente nunca deve simplesmente fazer, a gente deve pensar sobre. E também, uma coisa que acontece muito nas nossas queridas redes sociais e em todos os lugares que a gente faz cadastro, em todos os aplicativos, que é qual o custo real do uso das redes sociais. Porque quando você instala uma dessas redes aqui, a gente não precisa necessariamente de pagar. Até tem a opção de você pagar para ter o YouTube sem propaganda, ter é, publicar os seus posts no Instagram e no TikTok para mais pessoas, mas você consegue fazer um uso sem custo financeiro nenhum. Basta você ter seu equipamento, né, o seu chip, o seu acesso à internet e fazer o seu cadastro. Mas os nossos dados, eles são tratados como? Para onde eles vão? Como são utilizados? Né? Nós não temos muitas garantias. A gente só clica no quadradinho li e aceito, mas a gente de verdade não leu e aceitou. E não é um problema só de vocês, é um problema geral. As pessoas não leem. E quando foram lidos aqueles grandes termos do li e aceito, não diziam muita coisa também. Não protegiam muito o usuário. Né? Então, se não tem preço, se eu não pago por aquilo, né, o produto sou eu. Eu estou dando alguma coisa. No caso das redes sociais, voltando de novo à imagem, eu sou um consumidor e ao consumir eu digo que tipo de conteúdos eu gosto, né? E esses conteúdos são dirigidos a mim mais uma vez, cada vez mais aparecem conteúdos que eu gosto para eu continuar usando aquelas redes sociais. E se eu sou um produtor de conteúdo, pago ou não, eu estou fazendo com que a roda gire, fazendo funcionar. Né? Então, quando eu assisto um vídeo no Instagram, ou quando eu posto um vídeo no Instagram, eu estou fazendo aquilo funcionar. Porque a equipe da Meta mesmo não produz conteúdo. A Meta, que é dona do Instagram, ela não fica fazendo post, memes, conteúdos educativos, resumos de futebol, desenhos animados. Ela não faz isso. Quem faz são os usuários. Né? Nós alimentamos essas redes. Né? Além de nós darmos os nossos dados, né, sem um custo, sem uma garantia de segurança, alguém está lucrando com isso. Né? Tanto que são empresas multimilionárias que valem muito dinheiro, mas que quem alimenta de verdade somos nós. Né? Por que a gente tem acesso ao WhatsApp?
uma ferramenta ultra segura e eficiente, sem custo. Além do custo de ter o acesso à internet, ter um equipamento para fazer uma ligação, para fazer uma chamada de vídeo, para enviar uma mensagem. Uma ferramenta com uma criptografia muito segura, né, onde às vezes tem que derrubar o WhatsApp no país inteiro para conseguir, para o governo conseguir uma informação, onde muitos países nem aceitam o WhatsApp, porque é uma ferramenta ultra segura, né? Então alguém está lucrando com isso e a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos dados. Bom, e o último conteúdo que a gente estudou foi da obsolescência programada. Que obsolescência programada trata-se de uma estratégia na qual, desde o desenvolvimento de um produto, a indústria já programa e planeja o fim antecipado de sua vida útil. E quando o fim da vida útil, nem sempre é estragar, né? Pode ser simplesmente ficar lento, ficar ruim, ou com a imagem ruim, ou com o áudio ruim, ou que o próximo produto seja muito mais bonito fisicamente e seja mais atrativo, né? Então, seja pelo desgaste de suas peças ou pela evolução tecnológica que torna obrigatória a compra de um modelo atualizado. Essa referência de Rossini e Naspolini de 2017. A obsolescência programada, né, ela nem sempre tem a ver com a gente, porque nós somos vítimas, né? Nós somos os compradores, nós somos os usuários, nós somos vítimas, né? O documentário da obsolescência programada que a gente assistiu em sala, ele fala de pessoas nos Estados Unidos que todos já tinham seus carros, não precisavam mais de um carro. Então decidiram fazer carros coloridos. Não é que os carros anteriores tinham estragado, mas fizeram carros coloridos de 3 em 3 anos para as pessoas ostentarem carros de cores diferentes. O que despertou a necessidade, porque é o que o capitalismo faz, é despertar na gente a necessidade de algo que a gente nunca precisou. Despertou a necessidade nesses clientes de carro, que poderiam comprar um carro, de ter outro carro de outra cor diferente. Então, quando algo muda, né, muda a cor, muda a aparência, mas nem sempre muda o interior. Mas para quê? Para que desperte, e já quando a gente visualiza aquilo, a necessidade de querer, né? Eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Mas às vezes só mudou a cor, né? Então nem sempre estraga, mas eu quero um novo. Às vezes eu nem acabei de pagar o anterior, mas eu preciso de um novo que já foi lançado, né? E não é culpa sua, nem nossa, nem minha, nem de ninguém. Né? É a culpa de um sistema que, que nos direciona para querer um novo. Eu quero porque lançou um novo, tem uma câmera a mais. Eu quero porque ele mudou de cor, agora é amarelo. Eu quero esse porque é raro. Eu quero esse porque custa tantos mil. Né? Na verdade, às vezes não tem nada de real com que faça diferença da versão anterior, por exemplo. Mas eu quero porque novo é diferente para falar que tem, para comparar com as pessoas que não têm. Né? Aí tem a charge que fala: é sempre assim. No início ele fica encantado. Basta aparecer um novo celular que ele não descarta. Né? É o caso, né, da pessoa sentada lá no sofá, que toda vez que vem algo novo, mais brilhante, mais colorido, maior, ele vai trocando. Né? Se notarem aí na lixeira, os celulares são de pequenos para maiores. Né? Para chamar mais assim, o artista quis chamar a atenção para as coisas. Vai crescendo, nem sempre é tamanho, mas vai crescendo aquela ansiedade, aquela necessidade de um produto novo. E aqui, por exemplo, nós temos toda a linha do iPhone, desde o primeiro iPhone até o iPhone 17. E visualmente não muda muito. Quando a gente compara a primeira versão do iPhone com a última, por exemplo, a diferença é gritante, mas não é exclusividade do iPhone. A tecnologia de fato mudou, né? As coisas mudaram e foi necessária uma real evolução, porque nem toda evolução também é desnecessária, ela é necessária. Né? Mas algumas versões não ficam obsoletas. Né? Nesse momento que a gente está gravando, que eu estou gravando o vídeo aqui, neste ano o iPhone 11 receberá a sua última atualização. Né? O iPhone 7, por exemplo, não aceita uma infinidade, além de não atualizar, mas não aceita uma infinidade de aplicativos. Do 7 e versões anteriores não aceitam mais alguns aplicativos que são de uso cotidiano nosso e o que nos obriga a comprar, né, equipamentos novos. Estando o nosso iPhone 7 maravilhoso, perfeito ou não, a gente precisa comprar.
E aqui eu tenho o link, né? Eu trouxe o link do documentário que a gente viu. Quem quiser rever, eu vou colocar também o link na descrição do vídeo para reforçar a questão da obsolescência programada, que é algo que está diretamente ligado a nós, né? Faz parte, nos tem como, na verdade, nós somos o mote, né, o sentido daquilo, e não um equipamento ser novo ou não. Bom, é isso. Aqui são as referências que eu utilizei para montar essa aula. E muito obrigado. Até breve.